Como negociar Forex? Como as pessoas participam do mercado cambial? Até agora, você aprendeu o que é o mercado cambial, qual seu tamanho, os diferentes tipos de moedas e como elas são vendidas em pares. Mas como você negocia Forex? Vamos agora dar uma olhada em como participar como trader. Como negociar Forex? Como o Forex é tão incrível, os traders criaram diversas maneiras diferentes de investir ou especular em moedas. Entre os instrumentos financeiros, os mais populares são Forex de varejo, FX à vista, futuros de moeda, opções de moeda, fundos negociados em bolsa, ou ETFs, CFDs de Forex e apostas em spread de Forex. É importante ressaltar que estamos abordando as diferentes maneiras pelas quais os traders individuais, varejo, podem negociar FX. Outros instrumentos financeiros como swaps e contratos a prazo não são abrangidos, uma vez que se destinam a traders institucionais. Com isso resolvido, vamos agora discutir como você pode participar do mundo do Forex. Futuros de moeda. Futuros são contratos para comprar ou vender um determinado ativo a um preço especificado em uma data futura. É por isso que são chamados de futuros. Um futuro cambial é um contrato que detalha o preço pelo qual uma moeda pode ser comprada ou vendida e define uma data específica para a troca. Os futuros de moeda foram criados pela Chicago Mercantile Exchange (CME) em 1972. Quando as calças boca de sino e as botas de plataforma ainda estavam na moda. Como os contratos futuros são padronizados e negociados numa bolsa centralizada, o mercado é muito transparente e bem regulamentado. Isso significa que as informações sobre preços e transações estão prontamente disponíveis. Você pode aprender mais sobre os futuros de câmbio da CME aqui. Opções de moeda. Uma opção é um instrumento financeiro que dá ao comprador o direito ou a opção, mas não a obrigação, de comprar ou vender um ativo a um preço especificado na data de vencimento da opção. Se um trader vendesse uma opção, ele seria obrigado a comprar ou vender um ativo a um preço específico na data de vencimento. Assim como os futuros, as opções também são negociadas em bolsa, como a Chicago Mercantile Exchange, CME, a International Securities Exchange, ISE, ou a Philadelphia Stock Exchange, PHLX. No entanto, a desvantagem na negociação de opções de câmbio é que o horário de mercado é limitado para certas opções e a liquidez não é tão grande quanto a do mercado futuro ou à vista. ETFs de moeda. Um ETF cambial oferece exposição a uma única moeda ou cesta de moedas. Os ETFs cambiais permitem que indivíduos comuns obtenham exposição ao mercado cambial através de um fundo gerido, sem os encargos de realizar negociações individuais. Os ETFs cambiais podem ser usados para especular em Forex, diversificar uma carteira ou proteger-se contra riscos cambiais. Aqui está uma lista dos ETFs de moeda mais negociados. Os ETFs são criados e administrados por instituições financeiras que compram e mantêm moedas em um fundo. Eles então oferecem ações do fundo ao público em uma bolsa que permite comprar e negociar essas ações como se fossem ações. Assim como as opções cambiais, a limitação na negociação de ETFs cambiais é que o mercado não fica aberto 24 horas. Além disso, os ETFs estão sujeitos a comissões de negociação e outros custos de transação. FX à vista. O mercado de câmbio à vista é um mercado fora de bolsa, também conhecido como mercado de balcão, OTC. O mercado cambial fora de bolsa é um mercado financeiro grande, crescente e líquido que opera 24 horas por dia. Não é um mercado no sentido tradicional porque não existe um local central de negociação ou bolsa. No mercado OTC, um cliente negocia diretamente com uma contraparte. Ao contrário dos futuros cambiais, ETFs e a maioria das opções cambiais, que são negociadas através de mercados centralizados.
Os FX à vista são contratos de balcão, acordos privados entre duas partes. A maior parte da negociação é realizada através de redes de negociação eletrônica ou telefone. O mercado primário para FX é o mercado interdialer, onde os negociantes de FX negociam entre si. Um revendedor é um intermediário financeiro que está pronto para comprar ou vender moedas a qualquer momento com seus clientes. O mercado interdialer também é conhecido como mercado interbancário, devido ao domínio dos bancos como revendedores de FX. O mercado interdialer só é acessível a instituições que negociam em grandes quantidades e possuem um patrimônio líquido muito elevado. Isto inclui bancos, companhias de seguros, fundos de pensões, grandes empresas e outras grandes instituições financeiras que gerem os riscos associados às flutuações nas taxas de câmbio. No mercado cambial à vista, um trader institucional compra e vende um acordo ou contrato para fazer ou receber uma moeda. Uma transação de câmbio à vista é um acordo bilateral entre duas partes para trocar fisicamente uma moeda por outra. Este acordo é um contrato. Isto significa que este contrato à vista é uma obrigação vinculativa de comprar ou vender uma determinada quantidade de moeda estrangeira a um preço que é a taxa de câmbio à vista ou a taxa de câmbio atual. Portanto, se você comprar EUR/USD no mercado à vista, estará negociando um contrato que especifica que receberá uma quantia específica de euros em troca de dólares americanos a um preço ou taxa de câmbio acordado. É importante ressaltar que você não está negociando as próprias moedas subjacentes, mas sim um contrato envolvendo as moedas subjacentes. Embora seja chamada de à vista, as transações não são exatamente liquidadas na hora. Na realidade, embora uma negociação de câmbio à vista seja realizada à taxa atual de mercado, a transação real não é liquidada até 2 dias úteis após a data da negociação. Isso é conhecido como D+2, hoje mais 2 dias úteis. Significa que a entrega do que você compra ou vende deve ser feita em até 2 dias úteis e é chamada de data-valor ou data de entrega. Por exemplo, uma instituição compra EUR/USD no mercado cambial à vista. A negociação aberta e fechada na segunda-feira tem data-valor na quarta-feira. Isto significa que receberá euros na quarta-feira. Porém, nem todas as moedas liquidam T+2. Por exemplo, a data-valor USD CAD, USD TRY, USD RUB e USD PHP é T+1, o que significa um dia útil a partir de hoje, T. No entanto, negociar no mercado cambial à vista real não é onde os comerciantes de varejo negociam. Forex de varejo. Existe um mercado secundário OTC que fornece uma forma para os comerciantes retalhistas, mais pobres, participarem no mercado cambial. O acesso é concedido pelos chamados provedores de negociação Forex. Os provedores de negociação Forex negociam no mercado OTC primário em seu nome. Eles encontram os melhores preços disponíveis e depois adicionam uma margem antes de exibir os preços em suas plataformas de negociação. Isso é semelhante a como uma loja de varejo compra estoque em um mercado atacadista, adiciona uma margem de lucro e mostra um preço de varejo aos seus clientes. Embora um contrato Forex à vista normalmente exija a entrega da moeda no prazo de 2 dias, na prática, ninguém recebe qualquer moeda na negociação Forex. A posição é rolada na data de entrega, especialmente no mercado cambial de varejo. Lembre-se de que você está, na verdade, negociando um contrato para entregar a moeda subjacente e não a própria moeda. Não é apenas um contrato. É um contrato alavancado. Os comerciantes Forex de varejo não podem receber ou fazer entrega em contratos Forex Spot alavancados. A alavancagem permite que você controle grandes quantias de moeda por uma quantia muito pequena.
As corretoras Forex de varejo permitem que você negocie com alavancagem e é por isso que você pode abrir posições avaliadas em 50 vezes o valor da margem inicial exigida. Portanto, com $2.000, você pode abrir uma negociação EUR/USD avaliada em $100.000. Imagine se você operasse vendido em EUR/USD e tivesse que entregar $100.000 em euros. Você não conseguiria liquidar o contrato em dinheiro, pois só tem $2.000 em sua conta. Você não teria fundos suficientes para cobrir a transação. Então você tem que fechar a negociação antes que ela seja liquidada ou rolá-la. Para evitar esse incômodo de entrega física, os corretores Forex de varejo rolam automaticamente as posições dos clientes. É assim que evita ser obrigado a aceitar ou entregar €100.000. As transações Forex de varejo são encerradas através da celebração de uma transação igual, mas oposta com seu corretor Forex. Por exemplo, se você comprasse libras esterlinas com dólares americanos, fecharia a negociação vendendo libras esterlinas por dólares americanos. Isso também é chamado de compensação ou liquidação de uma transação. Se você tiver uma posição aberta no fechamento do dia útil, ela será automaticamente rolada para a próxima data-valor para evitar a entrega da moeda. Seu corretor Forex de varejo continuará automaticamente rolando seu contrato à vista para você indefinidamente até que ele seja fechado. O procedimento de rolagem do par de moedas é conhecido como amanhã próximo ou tom próximo, que significa amanhã e no dia seguinte. Quando as posições são roladas, isso resulta no pagamento ou ganho de juros pelo trader. Essas cobranças são conhecidas como taxa de swap ou taxa de rollover. Seu corretor Forex calcula a taxa para você e debitará ou creditará o saldo da sua conta. A negociação Forex no varejo é considerada especulativa. Isto significa que os traders estão a tentar especular, ou fazer apostas, e lucrar com o movimento das taxas de câmbio. Eles não pretendem tomar posse física das moedas que compram ou entregar as moedas que vendem. Aposta Spread Forex. As apostas spread são um produto derivado, o que significa que você não assume a propriedade do ativo subjacente, mas especula sobre a direção em que acha que seu preço irá subir ou descer. Uma aposta de spread Forex permite especular sobre a direção futura do preço de um par de moedas. O preço de um par de moedas usado na aposta de spread é derivado do preço do par de moedas no mercado cambial à vista. Seu lucro ou perda é ditado pelo quanto o mercado se move a seu favor antes de você fechar sua posição e quanto dinheiro você apostou por ponto de movimento de preço. As apostas spread em Forex são fornecidas por fornecedores de apostas spread. Infelizmente, se você mora nos Estados Unidos, as apostas spread são consideradas ilegais. Apesar de serem regulamentados pela FSA no Reino Unido, os Estados Unidos consideram as apostas espalhadas como jogos de azar na internet, atualmente proibidos. CFD Forex. Um contrato por diferença CFD é um derivado financeiro. Os produtos derivados acompanham o preço de mercado de um ativo subjacente para que os traders possam especular se o preço irá subir ou descer. O preço de um CFD é derivado do preço do ativo subjacente. Um CFD é um contrato, normalmente entre um fornecedor de CFD e um trader, onde uma parte concorda em pagar a outra diferença no valor de um título, entre a abertura e o encerramento da negociação. Por outras palavras, um CFD é basicamente uma aposta num determinado ativo que sobe ou desce de valor, com o fornecedor de CFD e você concorda que quem ganhar a aposta pagará ao outro a diferença entre o preço do ativo quando você entra na negociação e o seu valor, preço quando você sai da negociação. Um CFD Forex é um acordo, contrato para trocar a diferença no preço de um par de moedas desde o momento em que você abre sua posição versus quando você a fecha.
O preço CFD de um par de moedas é derivado do preço do par de moedas no mercado FX à vista. Ou pelo menos deveria ser. Se não, em que o fornecedor de CFD está baseando seu preço? Cara pensativa. A negociação de CFDs Forex dá-lhe a oportunidade de negociar um par de moedas em ambas as direções. Você pode assumir posições longas e curtas. Se o preço se mover na direção escolhida, você terá lucro, e se ele se mover contra você, você terá prejuízo. Na UE e no Reino Unido, os reguladores decidiram que os contratos cambiais à vista rolantes são diferentes do contrato cambial à vista tradicional. A principal razão é que, com os contratos cambiais à vista rolantes, não há intenção de jamais obter a entrega física real, apropriar-se de uma moeda. Seu objetivo é simplesmente especular sobre o movimento do preço na moeda subjacente. O objetivo de negociar um contrato cambial à vista rolante é obter exposição às flutuações de preços relacionadas ao par de moedas subjacentes sem realmente possuí-lo. Portanto, para deixar clara essa diferenciação, um contrato de FX à vista rolante é considerado um CFD. Nos Estados Unidos, os CFDs são ilegais, por isso são conhecidos como transação Forex de varejo. A negociação de CFD Forex é fornecida por fornecedores de CFD. Fora dos Estados Unidos, a negociação Forex no varejo geralmente é feita com CFDs ou apostas de spread.